Полет нормальный. Полет нормальный. Пока не выходили в открытый космос, но в следующем полете мы это выполним. Все исследования, которые проводятся в космосе, являются интересными и важными, поэтому встречаем мир рассвета и заката. Импульс 2036 назад, боковой импульс. Принял. Пока не выходили в открытый космос, но в следующем полете мы это выполним. Импульс 2036 назад, боковой импульс. Принял. Полет нормальный. Полет нормальный. Все исследования, которые проводятся в космосе, являются интересными и важными, поэтому встречаем мир рассвета и заката. Пока не выходили в открытый космос, но в следующем полете мы это выполним. Космос, но в следующем полете мы это выполним. Все исследования, которые проводятся в космосе, являются интересными и важными, поэтому встречаем мир рассвета и заката. Импульс 2036 назад, боковой импульс. Принял. Agora está com som? Pessoal, está com som para vocês, dê um joinha, né? Dê um joinha. Essas coisas ao vivo acontecem mesmo, isso é normal, tranquilo. Tá mexendo aí o som? Não, mas no painel tá. Então acho que agora vai. Agora vai no PEX mais. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos entrando. Isso aí, glória a Deus. Então, meus amigos, vamos começar do zero. Meus amigos, o que eu estava falando aqui com vocês, que é um momento especial nas nossas vidas, a idealização de um projeto, de um podcast, isso há muitos meses, isso já estava no meu coração, esse propósito. E eu sempre falo que Deus ele trabalha no silêncio, né? Então, assim, eu nunca comuniquei isso com ninguém, mas quando eu terminei, quase terminei, Deus colocou para mim, tinha que ser essa pessoa. E essa pessoa que está aqui na minha frente hoje é a Mariane. Ela é idealizadora do Dopaminados, né? Então é o seguinte, hoje ela trabalha, né? Ela é idealizadora do Dopaminados, mas ela tem o Parkinson, né? O mal de Parkinson. Então ela trabalha muito na superação. Para a gente entender, né? Com uma pessoa tão jovem, né? Tem o mal de Parkinson, é por isso que eu trouxe ela aqui, para que você possa entender o que é o Parkinson, como que é tratado isso, né, com ela aqui no Brasil, né, questão de tratamento, aquilo que você precisa saber
né? E se você tiver alguma dúvida, se comunique conosco através do chat, né? Que a gente vai ter o maior prazer em responder a vocês, tá bom? Mariane, vamos lá, Mariane. Boa noite. Boa noite, Mariane. E o Fala meu, pra mim, me e o meu conta a microfone sua. tá funcionando também? Todo mundo tá me ouvindo? Mariane, vamos lá. Quem é a Mariane? Conta pra mim a sua história de vida. Vamos lá, nós vamos começar hoje por uma história, talvez que você não tenha contado pra ninguém. Eu quero saber desde a sua infância até o dia de hoje. Quem é a Mariane desde a infância? Você acredita que eu tô nervosa? Meu Deus. Nós estamos. Nós. Primeiramente, queria agradecer, tá? Pelo privilégio de ser a primeira entrevistada do seu podcast. Glória a Deus. Tô muito É uma feliz, honra. me sinto abençoada. Ai, tô nervosa, mas é emoção, é felicidade mesmo. Calma. Vamos lá, então. A Mariane sempre foi aquela menina bem animada, empolgada, brincalhona, sempre foi a engraçada da turma, né? Ai. Gente, é emoção mesmo, porque a minha história mexe não só com as outras pessoas, mas mexe comigo também. Eu sempre fui aquela criança empolgada na escola também, que gostava de fazer teatro, dança. Eu sempre gostei de escola, né? Uhum. Nunca fui a nerd, né? Mas sempre fui a que amava a escola. Nasci na escola, cresci na escola e atuei na escola também. Eu sou filha mais velha de 2 irmãs. Eu tenho só mais uma irmã, Isabela. Uhum. E eu acho que é isso. Da É? minha infância é essa questão mesmo. Tá, e você é daqui mesmo de Vila Velha? Você é de algum outro estado? Sou de Vila Velha. De Vila Velha? Então você sempre morou, estudou aqui, Isso, eu sou de Coqueiral de Taparica. Coqueiral, né? Tá, então você tá falando que os seus pais, eles possuem mais um filho, Isso, é minha irmã só. a sua irmã. Tá. Mariane, o que você mais gostava de fazer na sua infância, adolescência e juventude? Brincar, me exercitar, correr, dançar, dançar e dançar. Dançar Dançar bastante. bastante. Sempre fui. Bom, eu sei que chegou aos meus ouvidos, né? Que você era pagodeira. Isso é verdade? Você gostava mesmo de um samba? Até hoje, se tocar um pagodinho, eu gosto de sambar. Mas aí agora é um pagode gospel. Agora eu gosto. É, isso aí. Mas você, assim, você era bastante festeiro, então, na época? Não. Não? E pior que não, nunca fui, não. Nunca gostei de sair, nunca gostei de festas, essas coisas, não. Eu sempre fui a brincalhona da turma, porém eu sempre fui a mais recatada, vamos dizer assim. Eu sei como é que é isso, eu sei como é que é isso. Mariane, assim, e me conta, como que o Felipe, hoje o seu marido, né, Felipe, inclusive ele tá aqui conosco, aqui no nosso estúdio, como que o Felipe, ele entrou na sua vida? Então, fui convidada para ir numa igreja evangélica na época. Eu não Uhum. era convertida. Eu nunca fui praticante, né? Eu falava que eu era católica, nunca fui praticante, mas eu ia com as minhas amigas, né? Eu era, Bem, na tipo, verdade, eu nunca adolescente. entendi, né, como a pessoa pode ser algo não praticante, né, mas É, a gente enfim, né. escolhe um título, uma religião, É. mas não frequenta. Enfim, eu fui convidada pelo meu primo para ir na igreja. E quando a gente passou na porta da casa de Felipe, porque a gente foi só para encontrar e seguir junto, que tinha aula de teatro lá na Uhum. igreja, né? Aí foi quando eu conheci Felipe. Uhum. Aí eu já olhei diferente pra ele, né? Só que ele Hum. tinha namorada na época, aí eu falei, ih, Aquele olhar misterioso, isso né? aí. Aí, com o tempo, a gente se tornou amigo. E um dia, no MSN, nós decidimos que íamos namorar. Rapaz, olha só, hein, essa garotada de hoje não vai saber o que é MSN. Não. ICQ. Eu- ICQ, então, nossa, aí é dinossauro mesmo, né? Com Mas certeza. conta, no MSN, no Messenger. Isso aí. Não lembro o que a gente conversava. Ah, não, apesar de que eu lembro um pouco. Eu Não, é que desabafava também o horário também não pode dizer, né? Mas enfim. Não, não pode não. É, nós nos tornamos bem amigos, eu desabafava com ele, ele Uhum. contou algumas coisas da vida dele pra mim também. E no fim a gente decidiu namorar. Assim, E logo já falando casar e as coisas de Deus eu acho que são assim, né? mas então assim, você era da igreja, mas não praticante, e, né, essa fase da sua vida, né? Vocês não eram da igreja de fato. Ah, não, o Felipe era líder de jovens da Ah, igreja tá. evangélica. Entendi. E foi lá que eu conheci ele. Aí, quando eu cheguei, era aquela época que tinha um monte de jovem solteiro. Aí cheguei Sei. lá na igreja e todo mundo
todo mundo disputando. Brincadeira, gente, não é isso não. Assim, só um pouquinho verdade. E no fim das contas, Felipe quietinho, quietinho. Aí, ó. E era ele. Os quietos, né, Felipe? Os Ele quietos falou que são eu os dava em melhores, cima né? dele. Ele falou que eu dava em cima dele. Pessoa que enfeita muito aí, tá aí, né? Só porque eu ligava a cobrar e pedia carona. Olha só. Né? Aí Aí. conquistei ele. E a carona, não, a carona era de bike, né? Não, de moto. De moto? Ó, mas você já era, então, isso aí. Na minha época era de ônibus, de Transcol, né? Ou de um Fusca sem fundo. Você acredita que eu tive um Fusca sem fundo? Como assim? Rapaz, um Fusca, ele não tinha fundo, não. A metade do carro não tinha fundo, né? Meu Aí Deus. você botava o tapete assim, você passava numa poça d'água, você molhava os pés tudo, né? Você tinha que ficar controlando. Você, pô, esse cara acho que tá bêbado aí. Uhum. Mas enfim. E a educação física, Mariane? Quando e como que você resolveu, assim, no período da sua vida, fazer a licenciatura, né, em educação física? Então, na verdade, a licenciatura foi porque eu não tinha outra opção. Uhum. Eu tentei UFES e não tinha bacharelado na época. Não tinha. Não. Eu sempre sonhei em trabalhar com crianças, só que eu não me imaginava numa sala de aula, dando aula para adolescentes. Eu pensava que eu ia fazer letras. Sempre amei português, corrigia todo mundo e até hoje eu sou assim. Uhum. Só que com a mentalidade da época, eu pensei, não vou dar aula para adolescente, mas era cabeça de adolescente pensando tudo errado, na verdade. E, enfim, eu nem sei como eu acabei... Ai, gente, desculpa. Pode ficar tranquilo, aqui você tá em casa, você tá entre amigos. É muita emoção É mesmo. isso que eu quero mostrar pra você de casa. Eu quero mostrar como que é a vida e a superação de uma pessoa que tem o Parkinson, que não é fácil. Né, Mariane? Não, Mas não é aí, você fácil. resolveu fazer então a faculdade de educação física? Isso, porque eu queria trabalhar com criança pequena. Uhum. Tentei vestibular a primeira vez, não passei. Na segunda vez eu passei logo. É porque eu estava passando por problemas familiares, então eu não estava conseguindo estudar direito. Uhum. Mas aí eu passei na UFES e fiz UFES e nunca tive dúvidas de que eu estava na profissão que eu estava, que era a certa para mim, sabe? Uhum. Eu me sentia mais feliz da turma. Fui a primeira a atuar na área. Nossa, que bacana. Desde o terceiro período eu consegui dar aula em escola. Já fazer estágio, né? Não, eu assumi. Assumiu mesmo o terceiro, rapaz. E aí acabava que Rapaz, que legal. eu percebia que a teoria era totalmente diferente da prática. Eu ouvia os discursos, achava lindos. Não, isso não existe. Não, Isso não, não. não existe, Isso não. foi só com você, isso aí. Eu sei que é o seguinte, que hoje eu faço, né? Daqui a pouquinho a gente é colega de trabalho, né? Hoje eu também faço faculdade de educação física, mas é para um outro contexto, né? Isso meio que me retirou de uma situação, né? E eu gostei bastante. Assim, para mim já foi diferente, né? Foi uma Sim. escolha. Mas é que eu vejo realmente que o diploma ali, até você conseguir esse diploma, tem muita disciplina que... Mas enfim, isso é um assunto para outra hora. Mas então, já no terceiro período, você Comecei a atuar começou a atuar. Mas aonde você começou a atuar? em uma escola particular. Eu sempre Não precisa falar o trabalhei... nome não, porque... nem existe... Aqui, não existe mais, mas eu não preciso falar, não. não precisa falar não. Não. No caso, danos aí. Só que aí desde o início eu já percebi que criança acima de 6 anos já não era para mim. Entendi. Eu sempre gostei de criança menor. Quanto mais novinha, para mim era mais... Tanto mais fácil quanto mais prazeroso. Tá, e quais foram os locais que você atuou? Além dessa escola particular, você atuou só em uma escola? Não, eu trabalhei em muitas escolas. É? Particulares, então. Teve uma época que eu trabalhei em 4 escolas ao mesmo tempo, porque educação física na educação infantil é 1 vez ou 2 vezes na semana. Uhum. Então dava para adequar. Dava pra adequar. Até que eu passei no concurso público e aí o horário já não permitiu mais. Eu acho que você chegou a trabalhar com a minha esposa, né? Numa escola Isso. particular, né? Trabalhei, foi lá que eu conheci ela. Foi lá, né? Isso tem bastante tempo, então. Sorte dela que ela me conheceu. Foi Isso onde aí. vocês têm uma amizade muito boa. Nosso caminho se cruzou e aí viramos amigos, os 4 aqui, ó. Nossa, que Uma bacana. amizade abençoada. Mariane, agora nós vamos entrar então no tema que é principal, né? Uhum. Eu preciso saber o seguinte: quando que você começou a sentir os primeiros efeitos, né? Do Sintomas, Parkinson, né? Sintomas. Então, em janeiro de 2018, Janeiro de 2018. eu tava malhando, né? Eu entrava sempre nas férias na academia. Uhum. E eu achei que eu tinha me machucado, porque minha mão começou a tremer muito, do nada.
Foi do nada. nada mesmo. E você tinha quantos anos na época? 20, ia fazer 20 no mês seguinte. Você ia fazer 20 anos? 20 anos. Não, 30. 30 anos. Nossa, aí eu falava, Ai, meu gente. Deus do céu, gente. Aonde que tá essa fonte aí que... Ai, gente, a gente se confunde, né? Poxa, eu sou tão novinha. Mas você é eu novinha esqueço, mesmo. Eu esqueço que eu não sou tão novinha assim. É você novinha mesmo, com certeza. Eu tinha 29 para 30 e fui no ortopedista, ele já me encaminhou para o neurologista. Uhum. Porque estava nítido para ele, né? Para mim não tinha noção, nunca nem cogitei Parkinson, não conhecia ninguém. E no decorrer do tempo, meu braço foi ficando rígido. Uhum. E questão de poucos meses, eu acho, assim, os dois. Acho que eu passei por tanta coisa que essa parte do início eu meio que anulei da memória. Sim, e hoje você consegue dizer para nós, né, para a gente entrar um pouco mais nesse tema, o que que significa, o que que seria mal de Parkinson? Então, O que que isso é? a doença de Parkinson, O Parkinson. é a morte dos neurônios da dopamina, que fica na parte, na região nígra do cérebro, que é Uhum. responsável pela pela produção da dopamina, que tem relação com os movimentos Uhum. e com a motivação, né, o prazer. Porque a dopamina tem, eu sempre achei que era responsável pelo prazer, mas é mais pela motivação. Uhum. É. Então, assim, essa doença, ela é autodegenerativa. Ou seja, acontece a morte de de neurônios. Então, assim, porque o que a gente fica sabendo com as pessoas que têm transtorno, por exemplo, de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, Uhum. é que é uma redução. Ou Sim. seja, essa pessoa não tem, o cérebro dela, o nosso sistema nervoso central, não tem ali neurônios, a dopamina, né, na quantidade adequada, né? Então, o que acontece é justamente o contrário, né? A pessoa que tem Parkinson, os neurônios vão morrendo. Isso. Nossa. E os neurônios não se regeneram, né? Não se regeneram. Não. Morreu. Então, ela é neurodegenerativa, progressiva e sem Uhum. cura. Então, com o tempo vai piorando, assim, né? E Não tem cura. não. Pra ciência, não. E Mariane, então assim, se você com 30 anos, né? Isso é muito nova, né? Muito. 30 anos. Qual é a idade, mais ou menos, que as pessoas descobrem a doença? Eu nunca pesquisei a fundo, mas Uhum. que eu saiba é por volta dos 50 para cima. 50 para cima. Ou mais um pouco. Porque costuma se falar que é uma doença de idoso, né? Assim, porque sempre que eu ouvia o nome dessa doença, a gente acha que é algo tão distante da gente, né? Assim, não, isso é só para quem tem 60, 70, né? E você percebe, assim, que as coisas parece que estão mudando, né? Sim. E parece que quanto mais nova é a pessoa pode ser acometida por qualquer doença, Isso aí. né? É porque, na verdade, tem muitos sintomas que ninguém sabe que é de Parkinson. Todo mundo associa somente o tremor, principalmente o tremor. Mas tem sintomas que começam uns 10 anos antes, eu pesquisei, sabe? Uhum. Ansiedade, E depressão. como que, por exemplo? Ansiedade, depressão, É mesmo? perda de olfato, insônia, prisão de ventre. Em prisão de ventre Prisão também? de ventre também. Nossa, não sabia. O intestino produz dopamina. É considerado o segundo mesmo? cérebro. Aham. Caraca. E descobriram até uma bactéria no intestino que pode ser responsável pela doença de Parkinson. Então, assim, já está bastante evoluído. E eu acredito que a cura também. Amém. Eu também, eu creio. Porque a ciência está avançando cada vez mais. E Deus deu a inteligência para o homem para isso. Então, se eles estão correndo atrás, eu creio que uma hora. Eu acredito que eu vou pegar essa fase. Em nome de Jesus. Amém. Nós cremos. Mas assim, então você começou os primeiros sintomas, o tempo até o diagnóstico de fato. Você foi ao médico, né? Sentindo um problema na mão, achando que era algo. Tinha me machucado na academia. Algo que você tinha se machucado, algo muscular. E ele te caminhou então para o neuro. Pro neuro. Aí o neuro, você fez alguns exames. Como é que foi isso aí? Pode rir com o que eu vou falar, tá? Eu tô rindo antes. Sempre assim. É emocional. Emocional.
eu vou Mas falar. como, gente? O neuro, ele É falou que porque é eu fui emocional? parar no neurocirurgião, na verdade, que eu acho que ele olhou pra mim, viu a questão de ser nova e tremendo Uhum. só, já achou que eu tinha que me dar um calmante, mas ele brincou, sabe como? Hum. Toma um goró que resolve. Você acredita que ele falou isso? Rapaz, falou isso com Isso, você falou. mesmo? Não acredito. Aí ele passou algum exame, só que eu fui em tantos médicos, Depois em off você me passa o nome desse médico aí que eu vou descartar eliminar da ele. sua lista. Aí eu fui em muitos médicos, 1 ano e meio investigando. Uhum, Até que um abençoado olhou e já, de cara, já percebeu um sintoma que era parkinsoniano, segundo ele, entendeu? Tipo de uhum. tremor. Tá, então assim, mas você começou a ter o tremor, mas não ficava direto, então, né? Pelo visto, né? Você, sim, você tinha alguns momentos do dia que você tinha o tremor. Como é que funcionava isso? Se eu te falar que eu não me lembro, não lembro. Porque as outras coisas foram tão marcantes, eu acho que Sim, isso sim, ficou pra sim. trás. Foi um estresse também, né? Você Nossa, descobrir Deus. tão nova. Isso deve ter caído como uma bomba, assim, né? O Pro lenço seu tá aqui? Aqui, psicológico. o lenço tá aqui? É porque eu sempre fui assim. Eu Uhum, sou de compartilhar tudo com todo mundo que eu acho. Porque eu sou desse jeito. E na época, na escola que eu trabalhava porque estou de licença. uhum, Todo mundo acompanhou a progressão dos sintomas e uhum, tentavam me ajudar. Tira o relógio, faz massagem. Eu recebia massagem, eu recebia alongamento, tudo mais. Então, quando eu recebi a notícia, elas já estavam esperando lá na escola. uhum. Quem estava esperando? Todas as Todos os professoras, os professores. funcionários, Que diretores. você já tinha compartilhado a mensagem com Elas elas, estavam, né? não, elas estavam acompanhando e esperando notícia. E aí Hum, eu já liguei para alguém lá, não me lembro quem. Foi para a diretora. Por que que eu tô chorando? Porque acabou que eu tive que me afastar delas agora. uhum, Meninas, eu tô com saudade de vocês, tá? hum. Mas enfim. E aí, quando a gente recebeu a notícia, Sim. na verdade, a desconfiança, né? Ele passou um remédio e se o remédio funcionasse, seria mais um indicativo. O remédio fez efeito 90%, assim. Melhorei O remédio que ele 90%. passou na Isso, é época. porque é para fazer um teste. Se Uhum. esse remédio funcionar, significa que é Parkinson. Só que a ficha não caiu até então. Só que quando a gente saiu de lá com o diagnóstico, aí eu não aguentei. Aí o chão, caiu o chão mesmo. Foi muito, muito, muito difícil. Foi muito difícil, né? Muito. Eu passei um período de luto mesmo, assim. Nossa, foi assim. Imagino que a notícia deve ter sido algo bombástico, extraordinário, porque Mesmo sendo desconhecido. assim, até então você nem imaginava o que era o Parkinson, né? Você não, Não conhecia ninguém. ninguém, né? Ou seja, aí a partir daquele momento, isso foi um susto também, né? O medo, né? Isso veio o medo, né? Sim. O medo daquilo que a gente desconhece. Nossa, isso é o quê? Isso pega e Eu não sei nem o que passava na minha cabeça, porque eu não queria pesquisar nada, não queria entender nada. E o médico falou: não precisa ler, não precisa pesquisar, fica tranquila para você não se assustar. Uhum, E eu sou assim até hoje, eu vivo os meus sintomas, as minhas dificuldades. Só que aí acabou que eu acabei conhecendo outras pessoas e vi o que é o Parkinson de verdade. uhum. Mas eu não vou pular essa parte, não, vou continuar na parte da escola, senão vai adiantar muito assunto. Não tem problema não. Então, assim, eu lembro que minha esposa contou uma ocasião de você na escola que você tremia e E eu não tinha sintoma. todo mundo encarava como um estresse. Nossa, eu acho que Mariana tá um pico de estresse, né? Porque, assim, isso é normal. Às vezes o nosso corpo, ele responde com tremor. E eu não Quando você tá lembrava muito disso, estressado, né? gente. Como é que pode? Eu não lembrava, nessa época que eu trabalhava com Sirlene, eu não tinha o diagnóstico ainda, eu comecei a tremer lá, eu acho. Não, nessa época. Mas ninguém sabia, nem Não, você, nem eu. ninguém. Eu via alguém importante, né? Aham. Que eu me sentia. Eu ficava um pouquinho nervosa, ai meu Deus, a chefia. Ó. Sim, sim, Eu sim. tremia, 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 e não sabia o porquê. Até que um dia eu tive um tremor excessivo na sala da coordenação. Aí eu pedi demissão logo, porque eu me senti tão mal, que eu Uhum. voltei lá no. Era até carnaval, eu voltei lá e pedi demissão. E eu não tinha diagnóstico e depois de muito tempo ainda que eu descobri só. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Quanto tempo depois? Você se lembra? Então, da época da escola, não, que eu Uhum. trabalhava com ela, não, mas eu lembro
Dos sintomas foram em janeiro de 2018 18, mas assim, e o diagnóstico julho de 2019. então demorou mais ou menos um ano e Um meio, né? Uhum. Um ano e meio. O diagnóstico de fato ele veio como, Mariane? Ele veio assim, através daqui, você foi um especialista só, você decidiu, né? Porque eu acho que a gente tem assim, né? A gente nega primeiro, né? A gente quer negar, não, eu não tenho uma outra coisa, e a gente quer buscar uma segunda opinião. Você chegou a buscar uma segunda opinião aqui, fora do estado? Então, quando eu saí do médico que diagnosticou, a Uhum. gente acreditou, não tentou mudar o diagnóstico. Ah, não, alguém vai falar uma coisa diferente. Não. Eu só trocava de médico para a questão do tratamento. Ah, tá. Porque desde o início eu tenho dificuldade com medicamento. Meu organismo não é muito chegado, não, dos remédios. Uhum. Te dá Então, algum efeito colateral? nossa, bastante. Discinesia, que O são que é isso? movimentos involuntários. Ah, é? Ou seja, então você tem os movimentos involuntários, Por causa do aí você remédio. toma um medicamento que também te dá movimentos involuntários? Não, Como é que funciona é isso? o contrário. Quando eu tomo medicamento, me dá movimento involuntário. Sem o medicamento, eu tinha o tremor, a Uhum. rigidez, que hoje eu tenho muita rigidez, muita mesmo, mais que o tremor. Entendi. E o medicamento me fazia mal. Fazia ficar como se a dopamina que eu preciso repor Uhum. fosse lá em cima e passasse do ponto. Ah, entendi. Entendeu? Aí te dava um pico de ansiedade, te dava algo assim que o seu Eu, organismo ficava, respondia de uma forma que não deveria. eu acho que eu ficava igual um boneco do posto, sem Uhum. controle do Se corpo. contorcendo? Eu tive um episódio de ficar assim, atualmente, pouco tempo atrás. Foi? No início eu tinha só assim, eu ficava assim com o braço. Uhum. Mas E era voluntário, você tava assim conversando andando na e praia, caminhando e tuf do nas nada pessoas. ficava assim. E no final agora eu tava ficando, me balançando, dançando, parecia que eu tava dançando. Nossa, É que complicado, coisa. tá? E como que é assim pra você dormir hoje? Cada dia é um dia. Eu não tenho nada aqui, nada com Mariane é muito Uhum. padronizado. É porque Teve, assim, eu te faço essa pergunta, né? Porque eu acho até interessante, né, pra quem tá ouvindo a gente sim, e vendo, saber o seu dia a dia, porque é algo assim que eu não consigo nem mensurar. Como é que você, nova, uma jovem com planos, né, e você ser diagnosticada com uma doença autodegenerativa, né, onde muda toda a sua vida ao longo do dia e geralmente quando chega à noite a gente quer descansar. sim. E como que é essa fase sua do descanso? Então, eu passei por várias fases. Uhum, A fase de ter muito sono por causa do remédio, uhum. depois dormir 4 horas por noite só, depois acordar do Nossa, nada, 4 horas por 4 horas noite. por noite. E acordar acelerada já. Aquele jeito Mas que eu. por quê? Geralmente quando tem um excesso de dopamina a gente fica meio acelerado, né? Exatamente. Era isso o problema? Mas meu organismo sempre dava alguma reação diferente. Teve um médico que falou que eu tenho que ser estudada. Porque Uhum. até o efeito colateral esperado era diferente. Todo mundo sabe que eu tenho que ser estudada desde sempre, né? Não Ai, precisava ai. nem do Parkinson, né, pra saber, Não, né? não precisava não. Mas que massa. Mas então, Aham. aí tem um dos remédios que me deixa ativa. Criativa, que foi quando eu criei dopaminados, que Uhum. eu inventei um monte de coisa, tudo mais. Quando um dos médicos tirou, eu entrei, parece que numa depressão. Hum. Eu caí muito, fiquei desmotivada, não queria dormir até 10 horas da manhã, coisa que eu não sou. Uhum. Então eu acho que Então, estava assim, precisando desse remédio. ele tirou um remédio, mas ele tirou, assim, pra tentar um outro tipo de tratamento, pra fazer menos efeito adverso, foi isso? E acabou te trazendo uma depressão. Não, então, nessa época é por outro motivo que eu vou entrar aqui agora no mérito. Uhum. Eu vou voltar só um pedacinho no diagnóstico. Fica à vontade. A Uma entrevista é das. sua. Obrigada. Uma das coisas que eu vivo e que muita gente não sabe, Uhum. vocês sabem, que vocês são os nossos amigos, é que eu tento engravidar há 9 anos e meio. Uhum. A gente estava no meio de uma investigação, quando de repente não deu nada nos exames, nem em mim, Uhum. nem no meu esposo. E aí, de repente, eu comecei a investigar o negócio do Parkinson e tal. Quando saiu o resultado, assim, que o médico falou, a primeira coisa que eu pensei, mais uma barreira. Isso me doeu, eu acho que muito mais do que receber o diagnóstico, porque eu não tinha noção do que era mesmo. Sabia que era Parkinson, mas aí eu falei, gente, agora que eu não vou ser mãe mesmo, sabe? Uhum. E Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade.
Eu até me perdi um pouco na pergunta. Não tem problema, pode falar. Gente, eu me emociono, mas eu gosto de contar minha história, porque Estamos aqui para isso, Mariane. faz Pode bem falar. para quem escuta e faz bem para mim, né? Sim, Que eu tô sim. falando. Qual foi a pergunta mesmo? Do sono? Isso. Não, mas agora eu Ah, quero... não, do remédio, do remédio. Agora do eu quero remédio. saber. Lembrei, agora eu quero lembrei. saber. E aí, quando chegamos no final, assim, nos finalmente das Sim. consultas, ele falou assim: agora é só continuar o tratamento com remédio e seguir a vida. É só Uhum. isso que você tem que fazer. Eu tava no grau 1, né? Eu tinha poucos sintomas, né? Uhum. Aí eu falei da gente retomar o sonho de engravidar e tal. Então, esse remédio seria o único que teria que tirar se eu engravidasse. Entendi. A Prolopa, que é o remédio principal de qualquer paciente com Parkinson, Sim. já tem pesquisas de que não faz mal. Só que pessoas com idade fértil, assim, são raras com Parkinson. Entendi. E aí ele suspendeu, aí eu senti muita diferença. Só que aí depois eu troquei de médico e tudo mais. Você Porque- chegou a procurar algum médico fora do estado? Em São Paulo. Em São Paulo? E todos os que eu fui confirmaram que era Parkinson. Primeiro, todo mundo olhava pra mim e duvidava um pouco. É, porque você é muito jovem, né? Até hoje Sim. você é muito jovem, muito nova. De fato, eu sou novinha. E no fim das contas, eu só trocava de médico porque, assim, não sei por quê. Ah, porque os remédios não estavam servindo pra mim. E acabava que não mudava muito o tratamento. Uhum. Só que aí, no fim das contas, essa questão de engravidar se tornou pra mim algo praticamente impossível, porque eu falei, gente, esse monte de remédio, como que eu vou engravidar? E se eu tiver que parar? Eu vou ficar pior. A cabeça deu um nó por vários motivos, né? Não foi só por causa do Parkinson. Sim, Parkinson sim, seria um dos sim. motivos. E aí acabou que eu retomei esse remédio um Uhum. pouco antes da pandemia. Aí foi quando comecei a virar a Mariane 220, ligar no 220. Uhum. Atualmente eu tenho dopaminados, mas na época eu fiz doce. Doce? Nossa, aqui, que O reviravolta, oposto. hein? Você fez doce. Então, pandemia, eu em casa, professora em casa. E educação física não tinha tanta atividade para fazer, Uhum. porque a gente sempre fica de lado, né? Assim, né? É tão importante, nossa, até parece, né? E aí eu fazia cesta de café da manhã. Aprendi a fazer bolo, docinho, ovo de Nossa, Páscoa, eu fiz sério? tanta coisa. Aí eu botava as coisas no caixote de feira, ia sozinha no carro entregar. Aí eu levei minha mãe, a gente filmava, entregando. Eu fiz Aham. muita coisa. Aí eu cheguei até a engordar. Porque eu fazia doce, comia doce, vendia doce, com o dinheiro do doce eu comprava lanche no iFood. Meu Deus. Não, a pergunta que eu ia te fazer era justamente se você já me respondeu, né? Eu ia falar, não, você fez aí por causa da pandemia, pra melhorar a renda. Não, ela fazia pra poder comprar lanche E não no gastar iFood. meu salário. Rapaz, Entendeu? Eu fazia o dinheirinho extra. essa Mariane. Aí, e esse remédio, ele ativa a criatividade. Uhum. Enfim, depois eu tive que parar de novo, não lembro por quê. Só que aí depois eu voltei de novo com esse remédio. Uhum. Aí foi quando começou a questão da atividade física. Que ligou no 220, cheio de ideia. Foi quando surgiu o Dopaminados. Então o Dopaminados ele surgiu Pouco tempo, tá? dentro da pandemia ainda. Não, depois da pandemia. Depois da pandemia. Porque desde o início eu escutava assim: você tem que fazer exercício físico, aeróbico principalmente. Tem que acelerar. Sistema cardiovascular, né? Sim. Tem que dar uma ativada, tudo mais. E eu falava: qual é o exercício? Ah, o que te der prazer. Uhum. A gente tem que escolher o que a gente gosta, né? Sim. Nunca tinha corrido, nunca. Até que depois de bastante tempo, tá? 2019 eu fui diagnosticada, 2022 eu criei coragem e fui numa corrida. Uhum. E 2023 que eu criei Dopaminados. Nossa, que bacana. Então Demorou foi ano bastante passado. Uhum. É super novinho o Dopaminados. Você já tem um ano? Já fez fevereiro. Não, janeiro. Janeiro? Eu fiz até aniversário pra ele, eu fiz um bolo. Então, assim, você criou o Dopaminados. O Dopaminados, às vezes eu até confundo, né? O Dopaminados é a Mariane ou o Dopaminados é um grupo? Não, O que é o Dopaminados? Vamos lá, então. Quando eu criei Dopaminados, era com intuitos só de ter um nome chamativo. Uhum. Para atrair pessoas para se juntarem a mim, para a gente treinar corrida, fazer alguma coisa.
E o nome é justamente por causa da dopamina. Seria dominados pela corrida e juntou dopamina, ficou dopaminados pela corrida. E eu que fiz a logo, tudo mais, Uhum. porque eu estava no nível do medicamento. E nunca foi um grupo de corrida. Mas acabou, o objetivo não era esse, mas acabou que juntou muita gente Uhum. que gostou do Da objetivo, da ideia e tudo mais, se juntou a mim. E hoje eu falo que é um movimento. Ah, então o Dopaminados hoje é um Um movimento. movimento. Que é simplesmente quem Hum. vê o Dopaminados lembra de quê? Da Mariane, aquela moça que tem Parkinson, que corre e que se supera. Porque eu penso assim, é quase meu sobrenome. Mariane Dopaminada, eles falam, né? Ou me vê, ei, menina do Dopaminados. Porque senão seria o quê? Aquela menina com Parkinson. Eu não ia A gostar. tadinha, né? Que É as isso pessoas aí. costumam rotular Tem as aquela menina que tem pessoas. Parkinson, aquela moça novinha que tem Parkinson? É uma referência sempre, Hum, sempre negativa, né? eu acho. E Aí tem fila, né? É uma coisa incrível, né? A gente percebe, né, que quando é pra rotular a pessoa, há uma fila. E realmente Sim. o meme confere. Mas você conseguiu, então, se superar através do Dopaminados. O Dopaminados, então, é um movimento Isso, onde você se supera a cada dia. isso. E onde eu tô, as pessoas, onde alguém vê o nome Dopaminados já lembra da causa. Esse sempre foi meu objetivo, mostrar que é uma causa, que nenhuma limitação pode nos limitar. Eu fico Bacana. bastante no início eu não era tão limitada igual eu tô hoje, Uhum. porque com o tempo as coisas mudam, eu tive problema com medicamento, enfim, várias coisas que eu tô aqui toda travada, mas é também emoção, né? Mexe no emocional, aí fica tudo. Só que através do exercício físico eu consigo mostrar que dá pra ter qualidade de vida. No final da corrida, eu corri 10 km outro dia, né? 10 km? Fiz em 1h10. Caraca. É porque minhas perninhas curtinhas. E eu peguei pódio mais uma vez, mas assim, o meu intuito é simplesmente completar a prova. Uhum. E eu subi lá sozinha, não tinha ninguém disputando comigo, mas eu tive o prazer de pedir o microfone e explicar o que que era. Porque eu cheguei lá no final, eu tava tremendo tanto, eu não conseguia ficar em pé direito, minha perna fica fraca. Uhum. E eu queria explicar para as pessoas o que que era, e aí todo mundo entendeu e aí olha para mim com um olhar diferente, não de coitada, de tipo, meu Deus, e ela correu assim e ela conseguiu. Ela se superou. Isso aí. Eu ouço muito isso, que eu sou exemplo de superação, e eu não sabia nem o que que era superação. Então, Mariane, hoje você acredita então que muitas pessoas quando veem a logo, né? Uhum. O nome Dopaminados, elas já lembram de você e lembram realmente da sua causa. Eu E acredito esse que sim. movimento eu vejo até no seu Instagram, né? Nas suas redes sociais, onde tem sempre uma galera correndo, né? Outra no CrossFit. Ah, você tentou CrossFit também, né? Um dia desse? Isso. Tanto que eu tirei o nome Dopaminados pela corrida e deixei só Dopaminados. Por isso. Eu vou falar aqui, entendeu? Vou falar que eu fui uma das pessoas que sempre reclamei. Dopaminados pela... Por que não? Dopaminados pela musculação. Você não reclama não que no final tem uma surpresa para você. Mas enfim, ó, surpresa, hein? Ó, mas enfim, dopaminados acho que combina muito mais, porque quando você coloca por um esporte específico, você Sim. restringe, né? E hoje você ampliou isso, né? Isso, eu tirei até da camisa. Aí na camisa, boné, tudo é dopaminado só. Uhum. Aí tem dopaminados, eu já fiz dopaminados pela gratidão. Eu vou contar em primeira mão pra você. Eita, Do- peraí. Não vou Agora falar tudo, não. Vamos lá, primeira mão, hein? Apesar de tudo que eu estou passando, que eu Uhum. vivo, as pessoas que convivem comigo sabem quanto eu sou grata a Deus, o quanto eu sirvo a Deus com Amém. muita sinceridade. A minha fé tá nível master, porque eu sei que sem ele eu não seria nada. E eu tô passando por um momento em que eu tive que me fechar, ficar eu e Deus e meu marido. Sim. E vai ter um momento de gratidão a Deus chamado Dopaminados pela Adoração. Já está Nossa, aí. agendado e daqui a pouco eu vou contar para vocês. Amém. Essa Porque é essa isso aí que- pode contar conosco. Ó, fé, Na libera dopamina. corrida você não conta não, mas Acordar cedo não é com eles não, gente. Ó, é, você sabia que É. oração libera dopamina? Oração libera dopamina. libera dopamina? Libera dopamina. Mas como assim? Qual é a relação? A Ah, adoração que você tá falando? não, oração. Oração? Nossa.
eu não achei esse estudo, mas me explicaram que... Eu tô gostando muito de assistir vídeo de neurociência, né? Uhum. Tô virando expert. E até a posição que a gente faz de oração, tem? Quando a gente fala pra criança fazer assim, Aham. o cérebro já entende que você está orando. E já modifica muitas coisas na química do cérebro. A Hum. ciência está provando isso, gente. Eu não tinha noção nem do que era dopamina. Agora eu sei. E quando a gente está motivado por alguma coisa, Sim. a dopamina começa. Então, quando a gente... Essa questão de adoração, de oração, de falar de Deus para as pessoas e mostrar que Deus está agindo na minha vida, independente do que eu estou passando, isso me motiva demais, demais, demais. Então, libera mais dopamina, acho que, do que correr. Quando eu corro, eu faço, acho que mais porque faz parte do tratamento e tal. Sim. Mas não que eu não goste, eu gosto muito. Mas essa questão de me motiva muito ver as pessoas sendo Uhum. tocadas e vendo o agir de Deus na minha vida. Nossa, Nossa, deve ser algo realmente sim, espetacular, né? nossa Deus. Quando você consegue. Porque assim, nós somos humanos, Uhum, obviamente, né? A gente tem muitas dúvidas, né? Isso é uhum, normal nosso, a gente fazer muitas sim, perguntas. Uma das perguntas que uma pessoa, inclusive, normal, não vou falar que uma pessoa que tem uma maldade no coração, uma pessoa sim. normal, como, poxa, mas aquela menina, ela é cristã, aquela menina, aquela jovem, é tão nova, por que que Deus fez aquilo com ela? Uhum, É umas perguntas que a gente, né, de uma pessoa normal, sim, né, que não tem uma maldade, não quer te ofender, sim. mas uma pergunta que às vezes possa surgir, né? E você, né, supera isso, você conseguiu entender isso, que isso foi um propósito na sua vida. Explica melhor o que que você consegue entender disso tudo. Eu A acredito. sua relação Assim, da fé, né, uhum. pessoal e com dopaminados. Eu não penso tanto no dopaminados, eu penso na Uhum. Mariane mesmo, Na sabe? Mariane. Porque eu acho que. Eu até falei, eu dei um testemunho de semana passada, que cada dia que eu levanto, que eu ajo, que eu tento. Porque eu nunca me entrego, nunca me prostro. A própria psicóloga que me atendeu um tempo, Uhum. ela percebeu: nossa, você não se entrega de jeito nenhum. Essa é E às bacana, vezes eu isso é forço a bacana. barra, não tô aguentando, mas eu tô. Tá Porque eu indo. não me permito. Eu acho que por isso que agora eu tive que dar uma recuada. Só que eu acredito que tem a Bíblia fala, eu acho, né? Se não fala, eu tô enganada. A vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. Uhum. Deus conhece meu coração, Deus conhece os meus objetivos. E desde o início, quando eu fui diagnosticada e comecei a passar por tudo que eu passo, eu escuto inclusive da minha mãe. Quanto eu sou forte e eu sou, assim, não é me engrandecendo não, mas eu sou. Porque eu acho que quem me fortalece é o Senhor. E quando eu mostro que a gente tem que se amar, que a gente tem que viver independente de qualquer coisa, eu estou mostrando que eu valorizo a vida que Deus me deu. Deus me permitiu viver isso por algum motivo. O, o, obje- eu estou passando pelo processo, mas o propósito eu ainda não entendi. Um dia eu posso entender, mas também posso não entender. Enquanto isso, eu vou observando as coisas que eu estou vivendo e as coisas que eu estou escutando. Não escutando, você é demais, você é melhor, nossa, você é maravilhosa. Eu entendo isso como que eu estou testemunhando que Pode ficar à vontade. testemunhando a presença do Senhor na minha vida, porque cada dia é uma luta diferente. Mas tem dia que eu me sinto como Jó, Uhum. tem dia que eu me identifico como a mulher do fluxo de sangue. Parece que ela gastou todos os bens dela atrás de tratamento, de medicamento, e ninguém conseguiu ajudar ela durante tantos anos. Até que ela tocou em Jesus, tocou no manto de Jesus. E eu não. Eu creio totalmente que Deus está no controle da minha vida. Porque eu entreguei. Uhum. Falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Enquanto eu estiver vivendo isso, eu vou viver da melhor forma, tentar fazer o meu melhor sempre. E sempre procurando engrandecer o nome dele, né? Amém. E, gente, como eu fico nervosa, mas é porque
Eu acho que esse é um assunto muito delicado e que as pessoas às vezes não entendem quanto é difícil, porque me vem correndo. Uhum. A sua pergunta tem um pouco a ver com isso, não é? Sim, Que eu já até esqueci. sim, sim. É... Você quer falar um pouquinho? Bom, vamos lá, gente. Vamos deixar a Mariane se recompor um pouquinho, tomar uma água, né? Realmente a história é muito impactante, muito emocionante, né? Não é fácil porque a dopamina, ela morre no cérebro da pessoa que tem Parkinson e isso afeta a memória, né? Isso afeta o movimento, afeta a rotina da pessoa. Então, o que nós estamos aqui é no período de conscientização e superação, né? Mostrar para aqueles que têm algum tipo de enfermidade, né? Algum tipo de doença, que é possível se superar. E às vezes, Mariane, eu fico pensando às vezes, né? Eu vou te dar um tempinho só para você se recompor, mas eu fico pensando às vezes que é, as pessoas que têm tudo na vida, hoje eu considero tudo a saúde. Uhum. Saúde 100%. Então a pessoa tem tudo na vida. Ela tem os dois braços, duas pernas, né? E às vezes a pessoa pode até ter uma qualidade financeira, né? Qualidade de vida bacana, mas é uma pessoa que não procura se superar no seu dia a dia, não procura produzir boas coisas, não procura ajudar o próximo, né? Fazer algo, né? Para si, para a família, para outro. Então, assim, e eu percebo que às vezes é, acontece algo na nossa vida que faz a gente pensar um pouco na vida. Algumas pessoas elas se perguntam, né, qual é o dom da vida, qual é o que é a vida, para que é a vida. E a gente percebe que as pessoas, às vezes, né, eu não quero generalizar, eu não tenho dados aqui estatísticos, mas as pessoas que passam por alguma doença são as pessoas que mais se superam e aquelas pessoas que mais procuram passar isso para um próximo, não só sua história de vida como um coitado, Uhum. mas procuram passar isso de uma forma que de motivacional. Sim. Ou seja, não, vamos lá, você consegue. Eu tô aqui com essa enfermidade, eu tô conseguindo. Você que não tem nada, você tem que conseguir. E eu acho bacana isso, porque, Mariane, aquelas pessoas que estão com você neste movimento, são pessoas também que têm a doença de Parkinson ou são pessoas ditas normais? Então, eu nunca tinha convivido com ninguém com Parkinson. Uhum, Quando eu comecei Dopaminados, sim. muitas pessoas se juntaram a mim para correr comigo, amigas e tudo mais. E aí eu também fiz o projeto para as crianças. Então, ninguém, nada a ver. Uhum. Eu acho que, e no fim das contas, eu descobri que eu estava fugindo. Mesmo? Aham. Eu descobri um dia que eu fui parar no meio de várias pessoas com Parkinson. Hoje eu convivo com algumas, mais no Uhum. WhatsApp e com um bem próximo de mim. E acabou que, no fim das contas, ninguém. Eu não convivo mesmo, não. Sério. A pergunta foi essa mesmo. A resposta é não. Não, né? Não. Mas- E assim, o objetivo do Dopaminados era me motivar a começar a fazer exercício. Uhum. Atualmente é me ajudar. Se ajudar e se superar todos os dias. Não, é para as pessoas entenderem o que é o Dopaminados, que eu tenho limitações e que eu preciso. Vou falar aqui de verdade, eu preciso delas. Preciso de, vai, Mariane. Antes era assim, vamos comigo. Infelizmente, o Hum. jogo deu uma virada. Muitas vezes, então, você que dava o incentivo, né? Hoje você precisa do incentivo. Preciso. E hoje você consegue esse incentivo? Eu acho que, como eu posto muitas coisas quando eu tô bem, Uhum. as pessoas me veem bem na corrida, porque, gente, eu não vou sair para correr sem o efeito do remédio. Eu não vou ficar postando vídeo eu debilitada, porque eu sei o que gera nas pessoas e eu não quero isso, sabe?
Então, acho que muita gente não tem noção de que eu preciso. Mas tem amigas próximas. Eu falei com elas que eu ia falar sobre isso e não ia citar nome de ninguém pra eu não esquecer de ninguém. Uhum. Já teve gente que me buscou em casa pra ir no Morro do Moreno e chega lá em cima, encontra conhecida, elas me seguram, me abraçam e, sabe, uma pessoa pegar e quer café e pegar um café e entregar na minha mão. Isso pra mim já é um incentivo, sabe? Uhum. E infelizmente eu acabo correndo sozinha, porque nem todo mundo gosta de praticar o mesmo esporte que eu. Mas eu não acho que ninguém tem que tipo, ninguém tem que mudar a vida pra me ajudar, não. Eu simplesmente estou relatando a minha atual situação. Eu preciso de ajuda. Não é ajuda assim, a me pegar e me levar pela mão. Eu preciso às vezes só de uma companhia, entendeu? Mas não vou falar muito sobre isso não, porque senão as pessoas podem achar Não, que eu eu acho tô que. sozinha, mas eu sei que elas estão sempre do meu lado, me ajudando, já me carregaram na corrida já. Eu parando, mancando, vambora, não para não, me puxaram. Nossa, chorei. Tipo, elas estão me observando, estão cuidando de mim, só que é isso. É, através do. Vou sair um pouquinho desse foco, Mariane. Sabe? Né? Através dos dopaminados, você também tem feito eventos, né? Alguns eventos. Eu acho que você fez até um evento lá no Tartarugão, não foi isso? Não, então, no início eu comecei com dopaminados para me motivar a correr. Sim. Só que minha vocação sempre foi com criança. Eu não sei lidar com adulto. Até porque eu me sinto uma criança. E aí eu resolvi incentivar crianças a praticar exercícios físicos também, Uhum. mas principalmente a brincar, porque o brincar, esse é o foco da educação física na licenciatura e na educação infantil. Uhum. Trabalha a psicomotricidade, o início das habilidades. E quando você brinca, você consegue se expressar. Nossa, olha como falar de criança me deixa feliz, gente. Nossa, coisa boa. Muito bom. E eu sou muito dessa questão de família. Uhum. E eu vejo o quanto o celular tem atrapalhado o desenvolvimento das crianças. Por quê? Libera dopamina também. Lá vem a tal da É mesmo? dopamina. Então quer Aham. dizer que o uso do aparelho Das celular telas. libera dopamina? Por isso que a pessoa vicia. É aquela liberação rápida. Uhum. Fonte rápida de dopamina. Então a pessoa não consegue sair, não consegue largar. E às vezes fala que tá até com ansiedade. Você já viu isso? Sim, sim. Então é Então, por causa da dopamina também. por causa da dopamina, que aí gera o vício. E dopamina é responsável pelos vícios também. É mesmo? Aham. Então, assim, eu acho que a gente tem que estudar mais a dopamina mesmo, que Isso então ela aí. faz muita coisa no nosso cérebro, né? Muita. E então, o meu objetivo era assim. Eu sempre não fazia o evento por fazer. Eu Uhum. fazia um discurso. Eu explicava a minha situação, meu objetivo que ardeu no meu coração de proporcionar para crianças e famílias tanto a prática de exercícios e brincadeiras quanto a interação familiar. Uhum. No fim das contas, era mais o cunho social do que de atividades físicas mesmo. Uhum. E quanto é prazeroso a criança. Olha, se você vê as fotos, que eu dei uma pausa por causa, né, da minha saúde, Sim. o rostinho deles quando estão brincando com as famílias, com o pai, com a mãe, as fotos são lindas. Os pais também, Bacana. a interação, o momento, aquilo ali fica na memória, Fica. entendeu? Isso libera dopamina, não o exercício em si. A criança fica motivada, fica feliz, fica alegre, e até os pais. Claro. Só que eles não têm noção, porque às vezes estão na correria, não tem tempo. Então, quando eu fazia os eventos, eu não permitia que os pais ficassem sentados olhando as crianças lá embaixo brincando, não. Eu chamava, vambora. A gente cantava musiquinha, vem fulano, porque é isso que era Pro o pai também negócio. virar, voltar-se uma criança ao lado do seu filho, né? Isso aí, E ter um porque, momento de família. não tem tempo de brincar em casa. Gente, 5 minutinhos é o tempo de qualidade, não é o tempo, né, do relógio, não. Aí, esse tipo de evento eu fiz. Para adulto, eu só fiz um encontro, que a gente tomou café da manhã, esse tipo de Uhum. coisa. Só que hoje é difícil, porque
É muita correria, as pessoas trabalhando, e filho, e não tem quem deixar a criança, porque geralmente quem tá mais próximo de mim são mulheres. Uhum. Mas eu tenho muita vontade de fazer eventos. Só que eu sei que eu tenho que dar Uma parada. de pensar um pouco. Mas eu não vou deixar de fazer o Dopaminados pela Adoração, não. Esse eu quero estar. Por favor. Estarei lá. Deus Tocando quiser. saxofone? Se Deus permitir. Vai sim. Vou falar com ele. Aí jogou, né? Poxa vida. Não dá, né? É. Gente, falar de criança libera dopamina. E eu Você parei ficou até até de mais calma tremer. agora. Eu parei até de tremer. Que bom. Nossa. Mariane, então, a situação do Dopaminados hoje, porque por tudo que você me contou, o Dopaminado, ele começou com um propósito, ele começou com uma ideia, e ele foi caminhando, como tudo na nossa vida, né? Foi caminhando, e hoje você está com um propósito quase igual, mas não é igual. Hoje, o Dopaminados. O que é o Dopaminados hoje? Hoje é um nome que me representa, que representa. Que me representa. Representa a superação, a história daquela moça. Só que eu nunca cheguei assim de fato a um objetivo concreto. Uhum. Eu nunca consegui. Mas eu tenho no meu coração um desejo. Posso falar? Pode? Porque eu nunca pensei, assim, eu poderia ganhar dinheiro com isso, Uhum. mas sempre ardeu no meu coração de ajudar. Sempre foi. Eu queria ter tipo um projeto social Sim. que professores se dispusessem a ofertar um tempo para pegar. Tem muita gente que não começa a se exercitar por vergonha, porque tem problema de saúde. Uhum. Gente, o que eu tenho escutado de mulher com fibromialgia e o exercício resolve as dores, né? O exercício físico tem sido solução para muita coisa, para prevenção e para tratamento. Eu até postei essa semana que já é considerado oficialmente tratamento para doença de Parkinson. Ah, é? E um médico falou para mim que é mais eficaz que o medicamento. Daqui a Nossa. pouco tem que fazer parte do rol dos planos de saúde, de tudo mais, porque, gente, eu tô assistindo várias coisas que eu te falei, né, da Uhum. neurociência e tudo mais. Musculação nos membros inferiores prevenir demência? Eu achei muito É interessante. mesmo? Aham. Caramba. Eu achei isso muito interessante. E as pessoas, quando eu posto eu correndo, o meu Uhum. objetivo nunca é falar, eu sou a melhor, tô melhor. Sabe? Eu nunca Sim. tive objetivo nenhum, na verdade. Eu sempre só postei. Uhum. Mas é mostrar que tem limitações que são menores do que a minha. Não assim, não desmereço o problema de ninguém. Uhum. Ah, tô com preguiça. Mas por que você tá com preguiça? Ah, tô triste, tô chateada. Cada um sabe onde dói, né, o calo. Sim. Mas eu quero mostrar que a gente tem que viver. Se a gente tá vivo, temos que viver. Era disso que eu queria falar sobre a questão de Deus, porque eu acho que ele me deu uma missão. Porque eu me dispus a servi-lo Uhum. e eu falei. Falei com a boca mesmo, falei em voz alta, Senhor, eis-me aqui. E eu acho que ele tem me usado. Não porque eu acho, é porque eu escuto. Eu nunca tive pretensão nenhuma. Gente, imagina eu contando testemunho numa igreja. Gente, e quando a pessoa para ouvir ou para assistir alguma coisa, eu não sei o que gera no coração não, mas eu tenho certeza que é algo vindo de Deus, porque de mim, quem sou eu? Então hoje você é um instrumento. Eu acredito que esse é meu chamado. Viver. Viver. Nunca pensei em desistir. Nunca. Só que agora eu tô num momento meio reclusa. Uhum. Não porque eu quis. É até um testemunhozinho. Porque eu passei aquela questão que você perguntou de me contorcer e tudo mais. Sim. Eu passei um dia, tive uma crise horrível de discinesia. Eu me contorci à noite durante 5 horas de madrugada. Nossa, 5 horas.
Tem vídeo, mas eu não vou mostrar porque ele é muito pesado, assim, é triste. Uhum. Aí quando acabou, eu sei porque eu olhei no relógio, eu me filmei, porque pra saber o que que é. Parece que meus músculos ficaram fracos, derreteram, né? Aí eu senti muita dor depois. Eu nunca reclamei com o Felipe de dor, de nada. Nunca falei, quero ir pro hospital. Eu pedi pra ir pro hospital, porque foi feio o negócio. Mas, você acredita que não foi por causa da doença? Por causa do remédio. O efeito colateral, então, do remédio. Efeito colateral. Depois eu tive isso de novo. Eu estava num evento. Uhum. Eu tive que ser carregada pro hospital. Eu não posto essas coisas na rede social porque eu acho desnecessário. Porque se meu objetivo é mostrar que, apesar das dificuldades, a gente pode ser feliz, pode viver e valorizar a vida, pra que eu vou postar isso? Porque eu acho que isso gera tristeza nas pessoas, eu tenho certeza que gera. E deve ir Ninguém... contra o propósito que você quer. Lógico, totalmente. E Mariane, enfim, agora eu tô me recuperando e tô pronta pra. Não tô pronta pra outra, não. Tô pronta pra correr mais do que 10 km. mais do que 10 km? Sim. Nossa, aí é coragem. Eu tô querendo correr 1 km, tô pensando. Tá mesmo? Tô brincando, mas tô pensando mesmo. Será que é brincadeira? Será que não é? Opa. Mariane, então, hoje você pode me falar que o sentido da vida para você mudou. E hoje você consegue perceber isso. Eu gostaria que você falasse, nesses momentos finais da nossa entrevista, né, para aquelas pessoas que estão nos escutando, que estão vendo, o que que mudou do sentido da vida para você? O que que você hoje é e o que que você quer passar para cada pessoa dessa que está vendo a gente? O momento é todo seu. Eu acho que eu vou falar assim. O que eu vou falar da minha vida, eu acho que já vai ser o que eu quero falar para as pessoas. Eu não vou falar especificamente, não. Eu vou contar. Sem eu ter escolha, eu não fiz nada para viver isso, mas eu consegui transformar esse problema em solução para muitas coisas. Minha vida virou de cabeça para baixo. Parece que eu tô com um problema muito sério, porque é uma doença diferente, difícil, mas tem pessoas que têm diabetes, pressão alta, que são graves também. Só que eu acho que o tipo de doença que eu tenho choca, né? E aí eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que deixar minha profissão. Tive que ressignificar muitas coisas. Mas tanta coisa boa aconteceu. Sabe, uma principal. Quando, lá no início do tremor, que eu não sabia o que era, um dever de casa que o terapeuta passou foi: você vai chegar na casa do seu pai, você vai sentar no colo dele, vai abraçar e beijar a careca dele. Eu não tinha esse relacionamento com meu pai. Hoje, nossa, eu tenho prazer em ligar para contar que eu ganhei uma medalha, para contar que eu ganhei um troféu. Sabe, a gente se aproximou tanto. Criamos um relacionamento muito bom, muito mesmo. Eu acho que se eu não tivesse essa questão da minha saúde, eu não ia estar conscientizando ninguém sobre nada. Eu ia estar trabalhando, 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 e acrescentar em quê na vida das pessoas? Nada. Só que Deus me conhece. Ele sabe que eu não sou calada, que eu não sou tímida. Uhum. Claro que eu exagero, mas eu não quero saber. Eu estou falando de coisas importantes, coisas úteis e coisas que eu sei que vão servir para abençoar muitas vidas. Então, tem O hora que nome eu dela. choro, E Mariane, eu gostaria que você contasse novamente esse testemunho, porque ele realmente é muito impactante. Eu gostaria que todos participassem. É com você. Então, vamos lá.
por causa do que eu estou vivendo, eu estava querendo correr atrás e viver, e viver, e viver, e viver mesmo. Eu queria fazer tudo que eu tivesse direito. Eu estava deixando a minha casa, o meu marido, meio que assim, de lado, assim, né? Não seria de lado, porque eu não abandonei. Eu acho que eu não, acho que eu estava focando tanto no meu problema que eu não percebi. Mas aí eu estava assistindo uma pregação da Helena Tanuri. Ela falou alguma coisa que não foi o que ela falou, foi um pensamento que veio na hora que eu falei, gente, é Deus me puxando a orelha. Eu ri sozinha, porque eu falei, eu lembrei de uma coisa que eu não lembrava. Com 9 anos e meio tentando engravidar, eu não lembrava disso. Com 5 anos de diagnóstico, inventando esse monte de evento, um monte de coisa para fazer, eu também não lembrava. Eu questionava a questão de ter que ter abandonado o meu sonho de trabalhar com criança, tudo mais, porque eu não trabalho com criança, nada mais. Tive que me afastar. E aí Deus me lembrou do sonho que eu tinha desde a infância. Você não queria ter casa? Meu sonho sempre foi me casar, ter filho, ter minha casa. Eu imaginava a mesa, a gente sentado, conversando, comendo, orando juntos. E eu idealizava isso com as minhas bonecas, tá? Com a Barbie. Nossa, Deus. Aí ele me lembrou disso. Cadê? Você tem que olhar pro celular. Me tirou Eu tenho certeza que Deus me tirou do meio das pessoas para ajudar. Não é para parar de ajudar as pessoas. Eu estava envolvida com tanta gente, ele me fez recuar e me voltar para o meu lar e para o meu casamento. Entendi. Porque, sabe, quando. Você já ouviu essa história de que quando as emoções estão bagunçadas, isso se reflete na sua casa, no seu lar? Sim. Era isso que estava acontecendo. Eu estou no processo de tentativa de mudar isso, mas eu falei para ele no Dia dos Namorados. Falei, filho, seu presente é um testemunho. E eu falei para ele, eu reconheci, porque o primeiro passo é reconhecer, falar, né? Eu reconheço que eu não estou sendo uma esposa que edifica o nosso lar. Não, eu sei que eu posso mudar, melhorar e eu estou disposta. Só que eu ainda não estou conseguindo muito por causa das minhas limitações físicas mesmo. Mas meu coração mudou isso, tá? Porque eu acho que eu fiquei tão eufórica, eu fiquei tão empolgada que eu estava conseguindo mudar a situação e influenciando as pessoas que eu esqueci disso. E é uma das coisas que comprovam o quanto Deus está comigo. Isso não me faz desistir de jeito nenhum. Cada dia eu quero saber mais um pouco. O que Deus quer para mim agora? O que Deus vai fazer? E eu tô totalmente disposta e... Então, hoje você tem isso em mente, né? Que às vezes a gente ajuda tanto a salvar o terceiro, a gente prega tanto para as pessoas lá fora, que deve ser feito isso mesmo, né? A gente mostrar a superação, mostrar as coisas boas, que a gente esquece do nosso próprio lar. E que bom que Deus mostrou isso pro seu coração. O casamento de vocês hoje, então, posso dizer que tá debaixo da graça de Deus, tá tudo nos conformes. Eu acredito que sim. Mas a minha autoestima deu uma abalada por causa dos sintomas. Então, na verdade, quem pode responder um pouco mais seria Felipe, né? Porque eu falo tudo um pouco mais. E ele é calado. Mas eu tenho tentado. Não é que ele é calado, é o quê? O homem diz que o homem defende o outro, né? Né, Felipe? O marido dela tá aqui. Entendeu? Não é isso. O problema dele é que é flamenguista, né? Entendeu? Eu, como um bom botafoguense, né? Entendeu? Fora isso, tudo bem. Não, Mas assim, mas aqui o homem, ele fala quando ele tem certeza. Não, mas ele é um marido muito companheiro, atencioso. Eu sei que eu que estresso ele um pouquinho. Só um pouquinho. A mulher não faz isso, não. Jamais a mulher estressa o homem, né? Mas
Isso mexe um pouco comigo porque eu não estou dando conta de fazer tudo como eu fazia antes. Então, até a ficha cair, cada dia é um processo. Mas faz parte, né? A gente cresce. E eu sei que quando a luta é grande, no final, a recompensa e a bênção vão ser grandes também, né? Eu acredito nisso. E eu vou estar preparada para enfrentar muitas coisas que virão pela frente. Amém. Porque eu sou, como eu disse, eu sou novinha, né? Tenho muita coisa Uhum. para viver. Eu acredito que eu vou voltar a exercer minhas atividades. Amém. E é isso que eu espero. Mariane, para fechar, eu te pergunto, né? Vocês ainda têm planos de ter filhos? Nunca Hoje? deixamos de ter. De coração, ficou um pouco esquecido, não, porque os sintomas estavam tirando tanto meu foco Uhum. que eu não lembrava. Só que eu tenho uma caixinha lá, né? Teve uma vez que eu convoquei a família para fazer a caixinha profética. Tem sapatinho, tem toalhinha bordada, porque eles têm nomes. Nós vamos ter gêmeos. Eu já falei com Amém. Deus que vão ser gêmeos, Letícia e Thiago. Fernanda fala Lelê. E eu não vou desistir, não, mas eu creio no tempo de Deus. Porque. Tá. Nesse testemunho eu concluí o quê? Eu não estou preparada para ser mãe ainda. Porque se eu não estou dando conta do meu lar, como que eu vou dar? Não estou dando muita conta de mim, porque, né, minhas limitações por enquanto. Como é que eu vou dar conta de uma criança? Aí foi quando eu falei, agora eu vou cuidar de mim. Eu preciso me cuidar. E querendo ou não, eu estava tão feliz que eu estava influenciando as pessoas e tudo mais. E eu? Não que ninguém tenha que cuidar de mim, mas eu tenho. Então agora é isso. Eu acredito que no tempo certo tudo vai acontecer. Amém. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco? Gente, independente das coisas que a gente vive e que eu vou dar o exemplo da minha vida. Eu choro. Tem dia que eu deito lá na cama e choro alto mesmo. Por que que tá acontecendo isso comigo? Porque eu sou ser humano. E outra, eu sou mulher, tem TPM. Então, mas eu nunca vou deixar de adorar a Deus e crer que Ele está no controle. Então, tudo que a gente vive, acreditem, gente, Deus tem propósito, Deus está no controle, Ele nunca perdeu. Eu falo por mim. E tem gente que eu já ouvi alguém falar, eu já soube que teve gente que falou bem assim, ficou indignado que Mariane não merece passar por isso. Ninguém merece, né? Mas eu acho que eu tiro de letra, né, meu esposo? Nossa, porque é por isso que eu tenho certeza que Deus falou assim: essa menina aí, ó, vou usar ela. Ele não quer que eu sofra, lógico que não. Deus não quer que ninguém sofra, mas Ele sabe que o que eu posso aguentar. E sério mesmo, minha fé tá. E eu quero mostrar para o mundo inteiro, do jeito que eu tiver que mostrar. Eu não sou daquelas que ficar pregando, eu não sei. Mas através da minha vida, eu espero que o nome de Deus seja sempre exaltado. Porque eu tô aqui para isso. Bom, meus amigos, hoje nós recebemos a Mariane, idealizadora do Dopaminados. Ela tem o mal de Parkinson, veio aqui, contou a história de vida dela, desde a infância, adolescência, juventude, fase adulta, serviço, onde trabalhou, como conheceu o marido, né? A fase do Parkinson, da descoberta, né? Do Parkinson, a fase pós, né? Até chegar aos dias de hoje. Mariane, o que eu falo com você, né? Você realmente é uma pessoa que merece todo o carinho. Porque eu percebo que uma pessoa nova, com um futuro todo pela frente. Um futuro
que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe daqui a 10 minutos. E aconteceu isso na sua vida. E você conseguiu pegar esse fator do Parkinson, poderia ser qualquer outra coisa. Para você foi o Parkinson. E transformar isso numa coisa, se eu posso dizer, uma coisa boa. Sim. Uma superação. E com isso você está estimulando e motivando muitas pessoas. Não só para a atividade física, mas para a vida. Eu me sinto honrado por ser o seu amigo, por ter te conhecido. E me sinto honrado por você ter sido a primeira pessoa a entrevistada nesse podcast. Eu desejo a você toda a sorte de bênçãos desse mundo. Para você, para Felipe, para sua casa. Que ele multiplique 100 vezes mais. Infinitamente mais na sua vida. Amém. E que todos os seus sonhos, acredite, Deus ele está no controle. Que todos os seus sonhos possam ser realizados. Que sejam os mesmos sonhos de Deus. Amém. Amém? Bom, agora nós nos despedimos. Grato a você por toda essa atenção, por esse período que passou aqui conosco. Foi gratificante, é uma palavra muito corriqueira, mas gratificante, né? Recebê-los foi uma honra, um prazer enorme receber cada um aqui neste canal, nosso episódio número 1. Passamos aí por um problema técnico, por uma falha ao vivo, tem dessas coisas. A internet aqui, ela deu uma falha, a internet diz que é outra, mas vocês sabem. Mas enfim, meus amigos, foi uma honra recebê-los aqui. Já temos uma próxima data de entrevista, né? Em breve os senhores vão saber, né? O tema, o dia, né? Será ainda nesse mês. E vai ser um tema muito bom. Só não vou lançar agora para causar um pouco de mistério. Mas, enfim, foi uma honra ter cada um de vocês aqui. Né? Pera aí que Mariane quer falar. Só um minutinho. E já vou passar a palavra para nossa amiga Mariane. Então, meus amigos, só encerrar aqui. Foi uma honra. Foi realmente receber vocês aqui. Eu me sinto, sabe? E eu vou passar a palavra agora a Mariane, que ela quer falar um pouco com vocês ainda. Gente, essa pessoa aqui abençoada sabe exatamente o que eu passo, porque ele já presenciou várias vezes eu bem, daqui a pouco ruim, e beija minha cabeça, cuida, ele e a Sirlene, gente. Ele já até me obrigou a comer um dia. Ele ficou do meu lado assim, come. Então, eu trouxe um presente para você, meu amigo. A camisa nova do Dopaminados. Sério? Sem o Pela Corrida. Oh, rapaz, que honra, hein? Tô até arrepiado, hein? Você é dos primeiros, né, que tem a camisa. O primeiro? Não, que tem aquela camisa da origem. Sim, sou. Essa daí, ó. Nossa. Eu acho que esse tamanho cabe você, né? Você tá bem? Forte, dopaminado. Está pegando a câmera aí? Tá pegando? Aí. Tudo bem. Nossa, que honra, hein? Gostei muito. Só não vou colocar agora porque é camisa, né, gente? Então, não vou tirar essa camisa agora. É isso aí, Mas, né? Mariane, gostei muito. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, gostei demais. Esse momento que a gente passou junto. Meus amigos, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.